tarde para você que acompanha a Rede Vida de televisão. Começamos mais um programa Bendita Hora. Eu aqui, humildemente, substituindo o nosso querido Padre Juarez, que está em férias. Não é? Vocês estão vendo essa dinâmica diferente, porque Juarez está de férias na semana, daqui a pouco ele volta. Enquanto isso, eu vou conduzindo aqui o nosso Bendita Hora. Como vocês sabem, eu sou Hugo Rocha, sou jornalista aqui da Rede Vida, apresento o programa Frente a Frente, faço matérias no jornalismo e hoje vocês fazem companhia comigo aqui no nosso programa, que, como diz o Padre Juarez, é o melhor programa das tardes brasileiras. Começa agora, então, o nosso Bendita Hora e eu vou apresentar para vocês quem vai fazer parte do nosso programa de hoje. Começando aqui pela Natália Correia, ela que é coordenadora comercial, especialista em análise de indicadores de performance, gestão de projetos e implantação de ferramentas gerenciais. É uma série de coisas relacionada a marketing, né, Natália? Sim, muito focado em marketing de influência também. Então, obrigado pela sua presença, viu? Obrigada. A gente vai falar bastante sobre a sua área daqui a pouco. Muito bem, estou com o Dr. Sidney Borges, cardiologista, especialista em cardiologia pela Escola Paulista de Medicina e pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Ele também é especialista em clínica médica, especialista em hemodinâmica e cardiologia intervencionista. Obrigado, Dr. Sidney, por participar aqui. Eu que agradeço, Hugo. Muito obrigado pelo convite e um bom programa a nós. Obrigado, bom programa. Dr. João Paulo Campos, advogado, já veio aqui no programa em outras ocasiões. Ele tem 10 anos de experiência em mestrado em Direito Empresarial, atuou já no Emirados Árabes, suporte a startups, ele já atuou também em soluções de consultivas de áreas administrativas, é advogado empresarial, né, João? É isso, Hugo. Um prazer estar aqui, muito obrigado. É sempre uma satisfação aqui estar na casa da Rede Vida. Muito bem. E o Kleber Gonçalves Clímaco, que é palestrante e preparador físico, participou de 6 Ironmans, palestrante, bacharel e tecnólogo em segurança pública. Ele tem formação profissional na Polícia Militar de São Paulo. Obrigado pela presença, Kleber. Eu que agradeço e parabenizo também vocês pelo programa. Obrigado. Muito obrigado. Olha, eu fiquei muito feliz de contar com a sua presença, porque a gente vai falar muito de superação e daqui a pouco eu quero descobrir um pouco mais sobre a atuação sua em 6 Ironmans. Eu acho que é uma coisa que as pessoas em casa, depois a gente explica mais como é isso, mas a gente vai falar sobre o que é isso e como você se superou para chegar nisso, viu? Perfeito, agradeço. E você de casa pode acompanhar o Bendita Hora e participar conosco no nosso YouTube, né? Acompanhe o programa no YouTube, que é @benditahora, ou, vamos lá, youtube.com/@benditahora ou youtube.com/@TV Rede Vida. Você manda suas perguntas lá para os nossos convidados. E agora vamos pro pensamento do dia. Não tente fazer todo mundo feliz. Você não é o 5º dia útil do mês. Não tente fazer isso porque você não tem essa capacidade. E nem café, né? Eu já vi essa frase também. Não tente agradar todo mundo porque você não é o café. Nesse caso, o 5º dia útil é bom porque é pagamento, né, doutor? Exatamente, exatamente. Quando cai o dinheirinho na conta, todo mundo fica feliz, né, doutora Natália? Sim, e quando toma café também, né? Exatamente, o café eu posso garantir para vocês que a gente tem aqui no programa, tá? Agora, o dinheiro do 5º dia útil não dá. João, gosta quando cai um dinheiro na conta? Bom, né? É bom, né? Kleber, essa questão do pagamento para funcionário público é sempre bom porque está sempre em dia, né? Isso aí graças a Deus, é um atrativo para a carreira pública, é isso. Todo 5º dia útil, inevitavelmente. A estabilidade também é uma coisa. Sim, sem dúvida. Tem seus prós e seus contras. Um dos prós é o 5º dia útil. A gente fica muito feliz. Muito bom, isso é muito bom. Agora a gente pode já começar as notícias? Muito bem, vamos então para a primeira notícia no ar aqui no nosso Bendita Hora. Alerta para o verão, o calor pode intensificar problemas no coração. É uma matéria que o Dr. Sidney vai falar, até porque, doutor, quando a gente fala de calor, a gente associa muito a questão da pressão, certo? Exatamente. Acho que é o principal fator. Exato. E aí, pra você ter noção, eu tenho um caso do fim de semana que o pai e filho, sequencial, domingo e segunda, passaram mal, pressão alta, em decorrência do calor. Me fala como é que a gente se prepara. Veja, assim, a mudança de temperatura, ela altera fundamentalmente o nosso organismo, né? Então, quando estamos frente a temperaturas elevadas, né, tendemos a fazer vasodilatação, né? Para diminuir a temperatura corporal, né? Isso vai gerar uma queda da pressão arterial. Então, o paciente nessas
situações, a gente, por muitas vezes, temos até que reduzir a dose, às vezes, de antihipertensivos nos pacientes que já são hipertensos, né? Nos que não são hipertensos podem ter crises de sonolência, às vezes preguiça, mal-estar, associados com isso. Outra coisa que acontece bastante é a desidratação ou a diminuição da hidratação, né? Que ficamos preocupados, principalmente os pacientes mais idosos, né? Esse tipo de paciente tem uma percepção de sede diminuída, né? Então ele pode desidratar com maior facilidade, né? E uma última coisa, né? Nesse período, principalmente por conta da hidratação, o paciente que já tem um quadro de insuficiência cardíaca prévia, que é a função deprimida do coração, né? Ele já tem um manejo hídrico muito restrito. A gente já tem que tomar bastante cuidado com isso, né? Então, por muitas vezes, esse tipo de paciente, a gente restringe a quantidade hídrica. E exatamente pelo verão, pelo paciente ter mais perdas imperceptíveis de líquida, né? Ele acaba ingerindo mais líquido e podendo descompensar um pouco mais do quadro cardíaco. Então, é uma situação que chama bastante atenção, né? Associada a isso, no verão, uma última tópico, né? A gente acaba ingerindo uma quantidade maior de líquido, acaba ingerindo uma quantidade maior de sódio, por isso que às vezes você tem esse aumento paradoxal da pressão arterial, como você falou desses dois pacientes. Sem perceber, a gente consome mais sódio e aí acaba percebendo também, né? Às vezes a gente vai mais pro bar ou vai mais pra praia e acaba ingerindo uma quantidade maior de alimentos. Refrigerante tem sódio, né? Bastante. Tá. Só para tirar uma dúvida aqui. Kleber, o calor, para quem faz exercício físico, é complicado também, né? Bom, mas ajuda. Temos o atrativo do verão que todo mundo tem, né? Aquela questão de cuidar do corpo, cuidar da questão estética. Então, é um convidativo até pela questão, né, do clima para a atividade física. Mas, sem dúvida, né, é primordial que antes de fazermos, né, atividades físicas ou exercícios físicos, busquemos aí o recurso e autorização dos médicos, fundamental, né? E com certeza, a questão da hidratação, a questão de verificar a umidade relativa do ar, buscar fazer atividades esportivas em um horário mais ameno da temperatura. Se recomenda, é essencial que façamos atividades físicas, mas observemos também essas recomendações, esses cuidados. Tá. Ô, doutor, e aí, por exemplo, nesse quesito de você ter esse cuidado na questão do calor, o que você poderia dizer para quem está na condição do Kleber, né, de que é treinador, que treina, que faz essa questão da saúde, para tomar cuidado, assim, que começou agora. A gente vê muita gente que iniciou nesse campo dos esportes, uma tendência muito de corrida, essas coisas. Como é que a pessoa pode se orientar nesse quesito? Eu acho assim, o Kleber com certeza já faz um acompanhamento médico há bastante tempo, né? Os pacientes... as pessoas que fazem atividade física de alta performance ou de alto desempenho, elas têm que ter um acompanhamento rigoroso com o cardiologista, né? E a mesma coisa para quem está iniciando, né? Eu acho assim, os pacientes as pessoas que estão iniciando nesse momento a atividade física, né? É necessário saber qual é a saúde cardíaca, né? Nos exames que a gente faz em complementares também, avaliar, às vezes no teste ergométrico, se o paciente tem capacidade, qual que é o limite que ele tem. Né? Conhecer o seu limite é bom. Como comporta a pressão arterial ao esforço, como comporta as arritmias ao esforço físico, né? Além disso, avaliar nos exames de sangue se existe alguma doença associada, né? Uma dislipidemia, um diabetes, para que essa pessoa possa começar a atividade física na maior tranquilidade possível. Muito bem. Vocês fazem algum esporte, vocês? Natália e Dr. João? A gente se esforça. 3 vezes na semana é considerado? É bom. Uma caminhada de leve? Melhor que nada. É importante fazer atividade física, né? Na frente de 2 doutores aí do assunto, mas é essencial tanto para a mente quanto para o corpo e o espírito também, né? Então, se você está alinhado com atividade física, você consegue alcançar um nível melhor de vivência, né? A plenitude. A questão da mente é importante também, né? Eu acho que ajuda bastante. Daqui a pouco o Kleber vai contar um pouco para nós sobre isso. O Abdi também esses dias competiu, né? No fim do ano passado, né, Abdi? Nós temos aqui um atleta no nosso estúdio, o Abdi. Muito bacana isso. O Gilson tá olhando para mim, mas você não treinou em nada, Gilson. Fica quieto. Próxima notícia, por favor. Vamos ver o que tem aí pro pessoal de casa. Quem vai falar agora? Marketing de influência ganha força para 2025, ó.
O marketing nesse ano prioriza autenticidade, responsabilidade social, inovação tecnológica. Marcas e influenciadores focam em campanhas duradouras, conteúdo gerado por usuários e o uso de AR, moldando uma relação mais próxima e consciente com o público. 2025, então, as pessoas vão estar nessa autenticidade, nessa responsabilidade social. Eu acho que marketing de influência ainda é meio místico para muitas pessoas e como seguir, como fazer ou deixar de fazer. Eu acho que o que tem mudado muito é que antes as pessoas achavam que era como se fosse um marketing tradicional. Então você vai lá, faz uma propaganda, fala de um produto uma vez e pronto. É como se você tivesse aparecido uma propaganda de TV. E hoje o que tem mudado é justamente que as pessoas entendem que é uma autenticidade. Então você precisa entrar na casa da pessoa, entrar na vida da pessoa, na rotina dela, fazer conteúdos de verdade, consumir aqueles produtos e, de fato, influenciar os seus seguidores. Eu acho que é isso que tem mudado. Cada vez mais as marcas têm entendido que precisam colocar os seus produtos dentro da rede social do influenciador de uma forma mais orgânica. Tá. E explica pra gente aqui o que é marketing de influência. Eu tô acostumado com marketing televisivo. O que é marketing de influência? Marketing de influência é aquela pessoa que você segue, que fala pra você, consome aquele café que é maravilhoso. No dia seguinte você está no mercado comprando. Muito bom. Ou aquela pessoa que fala pra você, eu usei aquele shampoo, no caso de mulheres, meu cabelo ficou maravilhoso. Fez 500 outras coisas, mas o cabelo ficou maravilhoso. E no dia seguinte você acaba consumindo aquele produto. Então você é influenciado. E marketing de influência, não só influenciadoras grandes, todos nós somos influenciadores. Independente do seu tamanho, do seu perfil, todos nós temos um lugar de fala no mundo. A diferença é que hoje a gente tem influenciadores maiores e influenciadores menores. E acho que cada vez mais as marcas também estão entendendo que quanto menor o influenciador, mais engajamento ele tem e mais seriedade sobre o produto. Então eu acho que é um ponto super relevante também. Sabe o que é engraçado? Eu já fui atingido por um marketing de influência uma vez. Eu uso uma pasta de dente e eu fui atingido por uma influencer. Eu só confiei nela porque o padrasto dela é dentista. E aí ela falou, olha, o meu padrasto recomenda. Aí eu falei, olha, vou usar. Eu fui atingido já por isso. Vocês já tiveram experiência disso? De ser atingido por uma publicidade de rede social? Porque eu, às vezes, achava que não era possível e fui. Dentro do que a Natália falou, eu acredito que dá muito mais veracidade quando você pega produtos e pessoas que fazem aquela propaganda daquele produto, pessoas do dia a dia, cotidianos. Diferentemente de pessoas já renomadas no mundo, né, televisivo ou personalidades, que você fala assim, às vezes até chega a pôr em dúvida. E quando você vê pessoas do dia a dia utilizando aquele produto e tendo resultados, que são pessoas comuns, têm uma proximidade com a marca, com o produto. Então eu acho que isso acaba todos nós sendo alcançados de alguma maneira. Muito bem. O Natália, tem uma questão também que as marcas costumam buscar as pessoas por nichos nas redes sociais, né? Se eu trato de um determinado assunto, eu falo, é muito mais fácil. Por exemplo, vou citar um exemplo. Churrasco. Eu faço churrasco. As empresas de tempero, de tudo, vão me procurar com muito mais facilidade do que, por exemplo, o atleta aí, não é? Mas aí vem o grande segredo, porque se você já fala de churrasco sempre, você coloca várias marcas no seu dia, você acaba criando meio que uma concorrência. Essa dica é boa, para empresários, claro. Então, e se você colocar numa pessoa completamente diferente? Imagina se a gente vai para casa do doutor fazer churrasco lá. Você nunca colocou nenhuma marca, o seu público nunca foi impactado por aquele produto. Então, você já causa lá em cima a vontade de experimentação. Então tem muito isso também. Você tem que pensar que às vezes você acaba cansando o teu público falando muitas vezes daquele mesmo conteúdo, daquele mesmo produto. Quando você faz essa jogadinha de marketing e pesquisa um outro nicho, você vai ver como dá certo. Eu nem contei isso. Olha, nesse caso, também válido, muito válido, mas eu acho que geralmente os influenciadores, eles restringem um pouco as empresas, né? Eu acho que não é nem tanto de nicho. Eles restringem mais empresas que eles acreditam. Porque, afinal de contas, ele está assinando um contrato e falando sobre a veracidade daquele produto. Então, como que eu vou falar de um produto que eu não acredito? Como que o meu seguidor vai acreditar em mim depois disso? Eu perco a minha moeda de troca com o público. Então, isso realmente é um influenciador sério, um influenciador que faz um trabalho, que entende o valor da audiência dele, toma muito Muito bem. Vamos continuar aqui no nosso Bendita Hora conversando com
esse time magnífico, com a Natália, com o João, com o Kleber e com o Sidney. Tem mais notícias agora para nós, o que nós temos neste momento. Movidos pela superação da lesão à consagração. Movidos pela paixão do esporte, pela vontade de ganhar. Kleber, sim, vamos diga. lá. Policial militar do estado de São Paulo. Sim. Como você iniciou nessa questão de participar do Ironman? Primeiro, explica pra gente o que é o Ironman. O Ironman é uma modalidade que envolve 3 esportes, né? 3,8 km nadando, 180 km de ciclismo e 42 km e 195 metros, que é uma maratona, tudo num mesmo evento, né? E eu tenho essa afinidade com o esporte desde a minha infância, porque meu pai é bombeiro militar aposentado, que por sua vez sempre treinava, sempre esteve envolvido com atividades físicas, né? E eu vim fazer a minha primeira prova de Ironman com 33 anos de idade, já não tão jovem, né? E era uma questão assim, onde envolvia princípios e valores. Certo. Era um desafio que exigiria de mim, como na questão profissional, que eu trabalho no GAT, no Grupo de Ações Táticas Especiais, faz resgate de reféns e suicidas, e que tem uma exigência física muito grande para você ingressar e exercer ali aquela atividade. E o Ironman, para mim, era algo que complementava a minha questão profissional, só que muito engraçado, né? Eu achei que eu tinha feito todos esses desafios profissionais, esportivos, para ter uma melhor qualificação, para realizar um sonho, mas quando, na verdade, foi uma longa preparação para enfrentar o meu verdadeiro desafio, aos 44 anos de idade, foi quando eu me tornei cadeirante. E não parei de ser esportista, porque já fiz maratonas com essa cadeira, já fiz travessias aquáticas e estamos enveredando aí, campeão de tiro esportivo, recordista no ano 2022 em pistola e revólver, e seguimos a nossa trajetória. Então você vê assim, eu vejo a importância do esporte, né, na preparação dos desafios em todos os aspectos, profissionais, familiares, no dia a dia em nossas vidas. Que demais. E esse acidente que te deixou cadeirante, o que aconteceu? Foi um acidente de moto, eu estava de moto, com um veículo em baixa velocidade. Né? Muitas vezes as pessoas associam um acidente de moto com altas velocidades. Não, foi em primeira marcha, que foi uma queda mal tomada, onde deu uma compressão medular na lombar, na L1. E aí, de imediato, eu perdi o movimento das pernas e eu já tinha consciência por atendimento em algumas ocorrências que eu tinha lesionado a coluna. E possivelmente eu mesmo me autodiagnostiquei como paraplegia, como de fato, né, posteriormente foi confirmado. Mas isso não transformou a minha vida. O esporte já tinha ajudou você a superar isso, né, de forma fácil. Coisa que eu sempre digo, Hugo, é a importância de nós procurarmos ter uma condição de saúde e física. Porque me ajudou não só, né, na recuperação, mas também na reabilitação, que é para que eu retomasse as minhas atividades. Porque se nós não temos uma condição física prévia, pensa, você já vem num quadro de hipertensão, uma questão cardiológica agravada, um sobrepeso. Pensa você buscar uma condição de saúde e condicionamento pós um trauma deste nível. Seria muito mais difícil. E o que isso vai refletir? Na qualidade de vida que você vai desfrutar. Então, eu como professor de educação física, concito a todos. Cuidem, né, do seu templo sagrado, da sua saúde. Como o doutor falou, né, o nosso corpo é um templo sagrado que vai ser a conexão direta com a espiritualidade. Para que você tenha força suficiente para superar todos e qualquer desafio que venha a cometer, né, o nosso dia a dia. Muito bem. Fundamental. Já foram 6. Viram outros? Olha, eu estou aí na expectativa. Minha filha está me cobrando. Ela falou, pai, ela vai fazer a primeira prova de Ironman dela este ano, né? Falou, o senhor me enfiou nessa aí, é culpa do senhor, então eu quero fazer um Ironman com você. Então a gente está se organizando para buscar sim essa realização, sem dúvida. Maravilha. Doutor Sidney, me diga uma coisa. Nesse caso que ele citou, desse problema que ele enfrentou,
O senhor atribui a prática do esporte primeiro por ele ter se salvado, né? Passado por essa dificuldade desse acidente, que a gente nunca sabe. Se ele tivesse talvez num sobrepeso ou numa situação de mau cuidado com a saúde, ele talvez não tivesse resistido. E aí essa superação, que deve ter sido difícil, obviamente, mas que o esporte ajudou isso nele? Com certeza. A prática regular de atividade física, né? Como ele bem disse, né? Como o Kleber bem disse, diminui bastante, facilita bastante o controle das comorbidades, né? Então, o controle adequado da pressão arterial, ela tem uma relação direta com a atividade física, com o combate ao sobrepeso, à obesidade, a mesma coisa do diabetes, do colesterol, né? E o preparo físico mais adequado, como ele tem, facilita e reduz o tempo de recuperação, né? Após um trauma como esse, né? Talvez um paciente que fosse obeso, com diversas comorbidades, demoraria muito mais tempo ou nem se recuperaria tão facilmente quando ele se recuperou. Kleber, e assim como você, existem outras pessoas cadeirantes participando dos esportes, participando de Ironman? Sim, hoje nós temos o paradesporto no Brasil muito forte. Salvo engano, nas últimas Paralimpíadas, né, em Paris, nós ficamos em 5º lugar, geral. Boa colocação. Eu acho que na Olimpíadas normal, não sei qual foi a colocação, mas nós temos hoje o paradesporto muito forte, incentivado. Temos um centro paralímpico, né, que é muito conceituado a nível de primeiro mundo, né, aqui na região da Imigrantes, aqui em São Paulo, e temos outros polos também ao longo do Brasil. E hoje temos triatletas, todas as modalidades e um incentivo muito forte, que eu penso que devemos sim investir para salvar vidas, né? Não só das pessoas que têm algum tipo de deficiência, mas hoje temos as pessoas com deficiência muito capacitadas e competentes naquilo que se propõe. As Paralimpíadas e, de fato, o Brasil teve uma colocação significativa, um desempenho magnífico, e é graças a esse esforço, esse reconhecimento de crescimento pessoal que eles fazem e representam o Brasil, às vezes, de forma muito melhor do que os atletas comuns aí. Vamos lá, próxima notícia. Quem vai falar agora é o impacto da inteligência artificial na prática jurídica. Dr. João Paulo Campos, me diga uma coisa. Inteligência artificial na prática jurídica tem preocupado os colegas da área, principalmente quando se trata de tomar decisões, né, para na hora do juiz definir ali uma causa ou não. E se isso passar a ser feito por uma inteligência artificial e o quesito emocional, porque tem coisas que obviamente são muito mais práticas. Tributária, tudo bem, foi isso, paga. Agora, numa questão de uma coisa trabalhista ou numa questão familiar, por exemplo. Eu vou trazer uma reflexão. Eu gosto muito de citar literatura. E eu busco isso para a gente poder refletir. Acho que os clássicos nos ensinam a refletir um pouco mais sobre a nossa vida. Não sei se vocês já assistiram o filme do Frankenstein ou já leram o livro. Tem um fio muito... um fio condutor da história do Frankenstein que diz sobre a história de um médico, que era o Dr. Victor Frankenstein, e ele ali cria um monstro, ele cria uma criatura, né? E ela, aos poucos, ele junta uma parte de ali, daqui e tal, e a criatura se forma, né? E ela acaba se voltando contra o Dr. Victor Frankenstein. Esse é o grande perigo da inteligência artificial. Isso. Que é quando a inteligência artificial não se torna mais uma criatura que está à disposição do seu profissional, mas ela se volta e ela coloca o seu profissional em risco. Então eu vejo que muitas vezes, quando o profissional tem, o advogado muitas vezes, né, ele tem aquela consciência de que a inteligência artificial auxilia o trabalho dele, ele consegue apresentar um trabalho de mais qualidade, a gente consegue trabalhar mais rápido. Mas muitas vezes hoje, a gente vê que quantas vezes nós usamos a inteligência artificial para fazer alguma reflexão, alguma coisa, uma análise de um contrato, alguma coisa nesse sentido, e muitas vezes a gente acaba terminando o dia muito mais cansado. Por quê?
porque realmente é esse ímpeto de resolver as coisas e buscar cada vez mais trabalhos, e a inteligência artificial vem para ajudar a gente nesse sentido. Mas a humanidade não pode ser deixada de lado. Então, como advogado, sim, eu uso o auxílio da inteligência artificial, mas ao mesmo tempo as pessoas acabam sentindo falta do humano, do tratamento humano, e ser atendido por um ser humano e entender aquele problema que aquela pessoa traz dentro dela, uma crise. Você disse a questão familiar. Então, quantas pessoas não passam por crises num divórcio, por exemplo? Então, só um ser humano, de fato, pode chegar muito próximo de um problema jurídico e não a inteligência artificial. Tá. Eu queria saber o seguinte, o Rodolfo quer fazer uma pergunta, mas antes dele fazer a pergunta, eu quero perguntar para a Natália o seguinte. Natália, você acha que a inteligência artificial pode tomar o espaço dos influenciadores aí? Ai, Jesus. Eu acho que não, mas eu acho que as duas podem ser combinadas de uma forma muito mais efetiva. Então, você pode usar a inteligência artificial para ter ideias de conteúdo, ideias de como você pode melhorar, de como você pode se comunicar melhor. Então, eu acho que os dois combinados dá certo, mas o lado humano vai ser sempre o lado humano. Muito bem. Rodolfo, sua pergunta, por favor. Rodolfo Zani, nosso diretor. Vai, com você. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde a todos. Doutor, a gente viu essa semana, né, que teve aquela inteligência artificial na China que causou um alvoroço na parte econômica no mundo inteiro, né? O senhor acha também que isso pode ir para todas as áreas, tipo na área jurídica e tudo mais? Então, às vezes, alguma empresa que surja, de repente, com uma nova ferramenta de inteligência artificial pode impactar tão forte vários tipos, várias camadas, tanto da economia como na parte jurídica, enfim, várias áreas do mundo em geral? Se ele pergunta, Rodolfo, veja que o que nos dá segurança é a lei, é a norma. O grande problema da inteligência artificial, e nós vemos em tantos outros exemplos, você trouxe o exemplo da China, tem aquele outro exemplo da venda de íris, que são casos polêmicos, é um outro caso, né? As pessoas não estão muito preocupadas com as consequências. Então, ao mesmo tempo que a lei é rápida e ela precisa ser atual, ela precisa se flexibilizar de acordo com o momento, nós vemos que há situações que ela precisa ser um pouco mais rápida, porque a inteligência artificial é muito rápida. E as pessoas acabam se colocando em situação de risco, sem saber aonde vai chegar, sem saber. Então, qual seria a orientação melhor possível? Esperar o ordenamento, esperar que os legisladores possam se posicionar a respeito disso, para que ela seja usada com uma certa cautela. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, uma percepção de um leigo nesse segmento. Eu acho que utilizar a ferramenta é útil, como a Natália falou, é importante a gente usar como no dia a dia, como um suporte, não é? Não como uma muleta para que você viva dependente daquela situação. Se a internet acabar hoje ou qualquer desses aplicativos de inteligência artificial acabar, eu acho que muita gente vai ficar totalmente no escuro. Porque acabou transformando aquilo num total dependência. Eu acho que dá para a gente citar em todas as áreas aqui presentes o benefício e o malefício da inteligência artificial. Por exemplo, Sidney, eu acho que nesse campo a inteligência artificial já está sendo utilizada, certo? Sim, com toda certeza, na área de radiologia, aprimoramento de diagnósticos, né? Principalmente a inteligência artificial tem muito espaço, sim. Uhum. Mas como todos já disseram, o João, né, o Kleber, cautela. Tem que ter cautela, né? Exatamente, né? Ninguém substitui, na parte médica, ninguém substitui o afeto médico, as palavras, o acompanhamento. A gente não trata somente doenças, a gente trata pacientes, né? Pessoas. Kleber, eu acho que no seu campo tático aí, é GAT, né? No GAT. No GAT também dá para utilizar, né? Sim, hoje nós somos, né, utilizamos ali bastante recurso tecnológico, tem equipamentos que conseguem detectar barreiras, pessoas através de uma parede, tem equipamentos de exploração para se comunicar ali como interventor, com o causador de uma crise, sem expor o operacional, sem expor o policial, mas sem dúvida
a questão humana, a humanização, ela não pode ser deixada de lado em nenhum momento, seja na questão da segurança pública, do treinamento físico, os treinamentos à distância, é muito bom, é um recurso que na pandemia foi muito bem utilizado, né? A tecnologia como um todo, mas o acolhimento e o calor humano é insubstituível, eu penso, em qualquer área. Muito bem. Aqui, ó, eu tô com o pessoal tomando café, eles estavam rindo, entusiasmados, porque eu sempre falo que a conversa boa acontece quando a gente vai ali pro merchan, eles ficam conversando aqui. Nós vamos tomar café, você toma o seu café aí, o Bendita Hora volta já, eu vou pro intervalo, fica aí, viu? Nós voltamos com o Bendita Hora, aqui na Rede Vida de Televisão, com um time magnífico. Kleber Gonçalves, Dr. Sidney Borges, a Natália Correia e o João Paulo Campos. Vamos começar com notícia. O que nós temos aí para quem está em casa nos acompanhar? O marketing de influência deve priorizar cada vez mais nano e micro-influenciadores. A evolução da tecnologia e a popularização das redes sociais contribuíram para o crescimento de uma nova estratégia de comunicação que promete conectar marcas e públicos. Ô, Natália, esse micro e nanos, como você disse que existem vários tipos de seguidores, esses são aquelas pessoas menos seguidores, mas que talvez estão mais próximas dos seguidores que estão ali. Micro a gente fala que é mais ou menos pessoas que têm redes sociais até 10 mil seguidores. Então, a gente já é um nano influenciador. O micro é em cerca de mais ou menos 10 mil seguidores até 100 mil seguidores. Então, peraí, nano é até 10? Até 10 mil. Tá bom, de 10 a 100? É micro. Muito bem. Hoje, a maior parte das marcas, elas preferem rodar estratégias com esse tipo de influenciador justamente para ter uma autenticidade maior. Porque aquela pessoa está mais perto do seu público, ela não faz uma quantidade gigante de publicidades, ela mostra mais o seu lifestyle, o seu estilo de vida. Uma pessoa não vai imaginar que uma pessoa que até 100 mil seguidores está ali faturando quanto se fatura na verdade, né, por trás das redes sociais. E aí, traz uma veracidade diferente. Então, eu acho que é um movimento que as marcas estão entendendo, que conseguem imaginar o retorno que essas pessoas têm trazido para elas e realmente é um passo que todas as marcas estão seguindo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que qualquer pessoa pode ser um influenciador digital hoje em dia, mesmo estando aí no campo do nano micro-influenciador? Vou dar um exemplo, até próximo. Eu tenho 3 mil seguidores. Esses dias eu falei de uma escova de cabelo rotativa, coisa de mulher, que a gente compra e eu falei, nossa, eu adorei. Eu tive 5 amigas minhas pedindo o link comprando. Caramba. Às vezes uma influenciadora grande não consegue isso. Você tá brincando? Não tô. Que coisa incrível. Isso vai muito com o que o Kleber falou, né? A identidade, quando você se identifica com aquela pessoa. O exemplo que eu citei, né? De você se identificar. Eu quero fazer uma pergunta pro Dr. Sidney. Pois não. Essa questão de influenciador no campo médico, como é que funciona isso? Existe um código para não fazer ou que pode fazer? Até onde vocês podem ir nas redes sociais? Olha, a gente tem o Código de Ética Médica, né? O Código de Ética Médica, inclusive, para as redes sociais, para a internet, né? Eu acho que a gente tem que ter um muito bom senso também, né? Observar a situação da ética médica, né? Eu acho que determinados tipos de propaganda, até propaganda pessoal, temos que tomar um pouco de cuidado, né? Mas a gente vê, assim, nós médicos não éramos acostumados com isso, né? Até 10, 15 anos atrás. E de 10, 15 anos para cá, começamos a mudar muito essa situação, né? Eu acho que o bom senso fala muito no final, na hora de se promover e na hora do que você vai passar para os seus seguidores. Muito bem. Ô, Natália, e existe um público assim específico, um tipo específico que você atende para estimular e capacitar para seguir nessa questão de influência nas redes? Na verdade, eu trabalho numa plataforma que ajuda várias marcas a se conectarem com influenciadores. Ótimo. Então, a minha empresa, a Mundo Mapping, ela faz justamente isso. Então, por exemplo, se o doutor quiser se cadastrar na plataforma, a partir de 2 mil seguidores já pode. Tenho vários clientes que vão adorar ter o seu aval para ver se você gostaria de falar sobre o nosso produto. E eu acho que isso é, de fato, muito relevante. Eu imagino até... A gente estava aqui brincando com o doutor quando estava com as câmeras fechadas e perguntando: ai, é bom mesmo esse produto? É legal mesmo aquele produto? Não, é ótimo, Nath. Você acha que eu não vou sair daqui e vou comprar?
Então, não preciso que você tenha 1 milhão de seguidores, eu só preciso que você saiba falar e se comunicar com o teu público, que eu acho que é o que você cada dia mais tem melhorado, e até com seus pacientes, para você melhorar a recorrência, né, de retorno deles. Nós vamos fazer mais uma pergunta aqui. Eu sei que no campo do direito tem limites, né? Os advogados não podem usar assim Não podem, até porque existe o estatuto lá, né? Como também tem dessa... A OAB que limita, é isso? Exatamente, a OAB. Existem várias restrições, você não pode se promover, imagina... outdoors do advogado resolve o seu problema. O problema. Vamos mais uma notícia aqui. O que nós temos aqui? Fusão Gol e Azul é mal necessário em mercado já com pouca competição. As empresas combinadas responderiam por mais da metade do mercado doméstico. João, você segue nessa pauta aqui falando sobre isso. E a gente vê o seguinte, o mercado de aéreas, está cada vez mais caro viajar de avião. E aí, quando você vai pegar as duas maiores, uni-las, vai fazer com que elas tenham 60% do mercado doméstico brasileiro. Isso é um mal necessário mesmo ou vai ser só mal para quem vai viajar de avião? Veja só, fusão, no termo técnico do direito societário, é quando duas ou mais empresas, decidem se fundir e, a partir desse momento, elas se tornam uma outra empresa. E todas as obrigações que eram de cada uma, nesse momento, elas acabam passando para essa outra. O que aconteceu aí não é que já existiu a fusão, elas estão conversando, está no momento ainda de memorando de entendimentos. Elas assinaram um memorando de entendimentos, que é um MOU, né? O que acontece? Memorando de entendimentos, basicamente, é como se fosse o período do noivado. É aquele momento que você decide dar um passo, você decide avançar nas negociações, com os acordos, com o posicionamento tanto do lado da Gol quanto do lado da Azul. Eles decidem caminhar, eles decidem se aprofundar na relação. E nesse momento ali eles vão julgar quem vai... porque tem muitas dívidas, né? Se você parar para ver o balanço das empresas... As duas, eles têm muito passivo, né? E aí ver como que funcionaria esse casamento. Então, acho que, com certeza, seria uma fusão muito bem-vinda para o Brasil. Né? Eles dominariam cerca de 60% do mercado aéreo de voos domésticos. E seria, de fato, uma fusão interessante. Eu acredito que... Pode ser útil. Poderia ser muito útil para nós brasileiros. Uma pergunta, existem muitas fusões no Brasil, né, de empresas? Eu conheço uma muito emblemática, que são duas empresas de produtos de aves, você consome na sua casa, aquela com S e a com P, elas eram separadas e fundiram há muito tempo já, fizeram depois a BRF Foods, hoje é BRF só, mas existem muitos desses casos num campo que a gente não assiste, por exemplo? Existem muitos casos. Na realidade, tudo surge, na questão da fusão, tudo surge de acordo com as necessidades. Então, muito provavelmente, visualizando esse cenário da Gol e da Azul, elas têm vantagens e desvantagens. Às vezes, a vantagem da Gol é o que a Azul tem de fragilidade. Às vezes, a fragilidade de uma é a força da outra. Então, muitas vezes, as empresas, sempre numa roda de negociação, isso demora meses, né? Tudo visando um bem comum que possa favorecer tanto elas, mas nunca algo que possa prejudicá-la. Então, sempre algo que possa vir a fortalecer ambas e criar uma nova roupagem, uma nova empresa, né? Vai se tornar uma nova sociedade, do zero. A Gol comprou a Varig, se não me engano, há algum tempo. Se não me engano, não, comprou a Varig. E aí agora passa por essa situação. Vamos ver se vai ficar bom, né, para quem está em casa, porque eu acho que a grande preocupação é se o preço das passagens vai diminuir. O governo federal fez um ajuste para que a gente conseguisse pagar mais barato, mas infelizmente não é o que acontece hoje em dia ainda. Daqui a pouco eu volto. Muito bem, gente. Mais uma notícia para nós aqui no Bendita Hora. Qual é a notícia que vem? Acessibilidade é fundamental para a inclusão de pessoas com deficiência. Kleber, diga. Você sentiu dificuldades com acessibilidade logo depois que você se tornou cadeirante? Sim, é um universo que quando a gente não está inserido,
né, fica muito distante. Às vezes até tornando a pessoa com deficiência invisível. E eu não transfiro essa responsabilidade. Porque quando você não está vivendo aquela realidade, a gente não tem noção das dificuldades encontradas, enfrentadas de acessibilidade, né, de questões urbanísticas e arquitetônicas. A gente aqui na América do Sul, falo até porque eu já viajei para outros países depois, né, da lesão, e aqui no Brasil especificamente, temos um trabalho muito árduo para exercitar junto aos órgãos públicos, municipais, estaduais e à União, para realmente, né, tornar algumas coisas mais acessíveis. Óbvio que existe um mundo ideal, onde, né, a ABNT dita todas as normas, as regras a serem executadas, mas nós temos que transformar isso para um mundo real. Óbvio que muitas vezes uma adaptação, ela não é possível, fica mais para a improvisação, para que haja acessibilidade, do que para a adaptação. E eu não vejo problema, porque temos muitas dificuldades, né, básicas a serem sanadas, até que nós conseguimos implementar a acessibilidade. Mas não existe inclusão sem acessibilidade, porque você precisa chegar, você precisa se deslocar. E eu vejo, e estando nesta realidade, tem colegas que se deslocam de transporte público, que tem melhorado muito, né? Vamos dar mérito a quem tem mérito, mas precisamos sim, porque temos muitos deficientes físicos entrando em quadros depressivos, muitas síndromes, por ter que enfrentar grandes dificuldades, eles preferem adoecer, né? E muitas vezes se recolher à sua residência. Mas precisa sim, precisamos. E o que eu digo até, Hugo, mais importante que a acessibilidade é algo que não requer receita, planejamento e orçamento. É a consciência de fazermos o uso adequado daquilo que já existe. E aí eu digo e cito, né, as vagas preferenciais e exclusivas para pessoas com deficiências, idosos, a utilização de banheiros, porque maior do que a falta de acessibilidade, infelizmente, ainda é a falta de consciência e comportamento. Mas cada um, né, e a gente vê que está sendo feito um trabalho para que alcancemos essa consciência e também criemos essas acessibilidades necessárias. Muito bem. Você sabe que eu vejo um movimento grande de pessoas que enfrentam as dificuldades. A Sandra, um abraço para a Sandra Ramalhoso, ela que é presidente da questão da pastoral dos deficientes da Arquidiocese de São Paulo. Ela tem uma luta constante. Eu vejo inúmeras pessoas com deficiência utilizando os transportes públicos e o cuidado dos funcionários, tanto o motorista de ônibus quanto o pessoal do metrô, eles dão uma atenção muito especial. Mas o que você falou é fundamental, para que as pessoas tenham consciência também do que vocês passam e para ajudar. Sim. É o coletivo que ajuda, não é só os funcionários das empresas, é também a consciência da população, não é? É o cidadão, sem dúvida. Eu penso que é uma integração, porque aí vem a inclusão. Porque toda pessoa com deficiência ou com uma mobilidade reduzida, porque a deficiência ela não se limita apenas em pessoas que sofreram acidentes. Temos idosos que vão perdendo mobilidade, temos idosos que perdem a visão, que perde a audição, porque é um universo muito grande da deficiência. E todo deficiente, ele tem uma família por trás, ele tem um grupo social por trás. E que é muito interessante, você vê a mudança comportamental das pessoas que te cercam, né, no seu cotidiano, e isso traz uma coisa chamada consciência. Então, nós temos que fazer com que essas pessoas com deficiências saiam de suas casas, né, acabe com essa questão capacitista de dizer que a pessoa não é capaz ou é capaz, tratar ela como uma pessoa normal, mas com limitações como todas as pessoas têm. E isso sim, vivenciando, experienciando, né, esse cotidiano vai trazer a consciência. E aí todos vamos ganhar e todos estamos inseridos. O Kleber, e o papel do esporte nessa conscientização é magnífico. Quando a gente fala, por exemplo, das Paralimpíadas, sim, é um motivador para as pessoas que não enfrentam isso, observar e ajudar aqueles que precisam, não é? Sem dúvida. Aí está o maior, né, exercício, é a solidariedade. A humanização vem desse exercício de solidarizar,
né, de ter a empatia que está muito em alta, né? É enxergar o próximo, independente de deficiência ou não, porque hoje ficamos muito presos às inteligências artificiais, às tecnologias que são muito bem-vindas, né? Mas a gente esquece de olhar para o outro, como o doutor disse, olho no olho, ter essa sinergia, essa energia, esse acolhimento. E aí isso faz a diferença na qualidade de convívio e de vida. A gente sempre tem que olhar, existem inúmeras instituições que ajudam e incentivam a acessibilidade, mas eu acho que o trabalho de pessoas como o Kleber, vindo aqui contando que participou de 6 Ironmans, que isso foi uma forma de superação na vida dele para um momento de dificuldade, são o grão de areia que vai formando essa grande praia, ajudando as pessoas que mais necessitam e que no passado a gente deixava em casa, né? As pessoas não queriam mostrar que tinha um parente deficiente em casa. Hoje em dia, não. Graças ao esporte, eu acho que isso faz com que as pessoas ganhem visibilidade. E até cito, se você me permite, quem trouxe, né, essa inserção da pessoa com deficiência à sociedade novamente, teve uma participação de um doutor que passou pelo Holocausto, né, um judeu, pós Segunda Guerra Mundial, que trouxe o paradesporto, que deu origem às Paralimpíadas. Então a gente tem a participação efetiva, esqueci o nome dele agora, mas que inseriu, falou os militares, veteranos de guerra, falou não, ficavam numa cama até a morte. E isso era acelerado. E ele brigou, teve muita luta para tornar e mudar, transformar essa realidade. Então, agradeço aí aos doutores também nessa participação. Isso é verdade, a gente tem que fazer um trabalho, é um coletivo. Todo mundo aqui na sua profissão pode ajudar a dar visibilidade aos deficientes e sob as bênçãos de Nossa Senhora do Café. Eu gosto sempre de vir aqui no Bendita Hora para mostrar Nossa Senhora do Café. Mostra aqui. Ela é muito bonita. O Padre Juarez já contou a história dela, eu gosto bastante. Nós estamos sob as bênçãos dela. E os meus convidados estão tomando café. Eu já tomei todo o meu. E nós vamos para mais uma notícia aqui no nosso Bendita Hora. Vamos lá, qual é? O que nós temos? Prática exagerada de exercícios aumenta risco de infarto. O risco de infarto é um calor com exercício. Doutor, eu fujo dos exercícios no calor porque transpira muito. No frio porque é muito frio. Então eu não faço exercício nenhum. Mas para quem faz, é bom tomar cuidado, né? Claro. Mas veja, não é bem assim, não é uma prática exagerada de exercício físico que aumenta o risco de infarto. A gente tem que sempre entender que cada pessoa ela tem a peculiaridade, né? E tem, podemos ter patologias obscuras por aí, né? Que a gente tem que sempre olhar, né? Então, o paciente que tem doença coronariana, por exemplo, já tem uma placa de ateroma coronariano, né? Que causa obstrução ao fluxo coronariano, esse sim não deve fazer atividade física de alto desempenho, atividade física exagerada, né? Talvez atividade física de baixo a moderado desempenho, né? Outras patologias que às vezes estão associadas com doenças cardiológicas, né? Cardiomiopatia hipertrófica, que é outra situação que o paciente não pode fazer atividade física exagerada, né? Não pode fazer atividade física de alto desempenho, né? Então, é isso que a gente tem que observar, né? Óbvio, a quantidade exagerada de atividade física, como qualquer coisa em exagero, não é adequado para a saúde, né? Não dá, por exemplo, para eu começar a fazer o Ironman amanhã junto com o Kleber, eu vou morrer. De maneira alguma, exatamente. Se a prática exagerada de atividade física causasse infarto, o Kleber não estaria aqui conosco uma hora dessa. Infelizmente tem que interromper o doutor, porque acabou o programa. Infelizmente, mas a gente ficaria aqui mais acho que 1 hora conversando sobre tudo isso. Mas, doutor, eu acho que só para a gente finalizar esse assunto, se prevenir, eu acho que é o principal, né? Perfeito. Eu acho assim, além de se prevenir, eu acho que a gente tem que ter um médico de confiança. Você precisa de passar, de fazer seus exames, de avaliar. A maioria das doenças que afetam o coração, as doenças ateroscleróticas, elas são silenciosas, né? Então, a dislipidemia, que é o colesterol elevado, o triglicérides elevado, a hipertensão arterial, o diabetes, eles são silenciosas, né? E a gente só consegue entender isso aí com uma busca ativa. Então, a gente tem que ir atrás do médico, a gente tem que acompanhar.
Muito bem, Dr. Sidney Borges, cardiologista. Acessar o site drsidneyborges.com.br e no Instagram, Dr. Sidney Borges com Y. Você encontra tudo sobre o nosso doutor. Obrigado, viu, doutor? Imagina, que isso foi um prazer. Prazer. Muito obrigado a você. Nosso primeira vez, é um prazer recebê-lo aqui, estreando na Rede Vida. Amém. A Natália Correia, coordenadora comercial, no Instagram é Nath, N-A-T-H, Correia com 2A, _move, certo? Certíssimo. Obrigado, viu, Natália? Obrigada a você. Muito bem. Doutor João, obrigado. O Instagram é Campos Advogado. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pela participação, meu amigo. Prazer recebê-lo aqui. E Kleber Gonçalves Clímaco, preparador físico e palestrante. Se quiser se motivar com o Kleber, eu vou fazer isso depois que o programa acabar. @Clímaco Kleber, certo? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelo programa. Eu que agradeço a presença de todos vocês aqui e principalmente quem está em casa e acompanhou mais um programa Bendita a Hora. Quarta-feira que vem eu estou de volta. Amanhã é o Padre Marcos que apresenta o programa, mas quarta que vem eu estou aqui, tá bom? Fiquem com Deus, boa tarde e até semana que vem.